Olá, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos mais uma vez a mais um vídeo do canal. Você que segue o canal no YouTube Thiago Oliveira, você que segue o ti.algo de Oliveira no Instagram, sejam muito bem-vindos. Desde já deixa aquele like, se inscreve no canal, começa a seguir no Instagram para você ficar por dentro da palavra, dos ensinamentos, dos transbordos que estão vindo aí. Eu quero te passar uma palavra hoje, quero deixar com você uma palavra, palavra poderosa. Uma palavra que eu acho que muitos cristãos costumam confundir bastante. Eu era um que confundia muito, mas é uma coisa muito poderosa. Você deve ter visto no tema aí, no título, mas por que muitos ímpios prosperam e por que os cristãos não prosperam? Aí você, poxa, mas eu sigo o caminho de Deus, eu faço isso, eu faço aquilo e eu não prospero. E a gente vê tantos ímpios, tantos políticos, vamos dizer assim, corruptos, os caras prosperam, os caras têm tudo nessa terra. Eu quero deixar um versículo para você, muito poderoso para você entender isso aqui, lá no livro de 1 Reis, capítulo 2, depois do irmão de Salomão, Adonias, tentar virar rei forçado lá, né, e Davi corre e unge Salomão como rei, depois de toda aquela batalha, né, então Davi vem aconselhar o rei Salomão, ele fala assim, no capítulo 2, a partir do versículo 1, ele fala: quando se aproximava o dia da morte de Davi, ele deu ordens a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de todos os mortais, que já estavam no final da vida, né? Portanto, tenha coragem, seja homem. Guarde os preceitos do Senhor, seu Deus, andando nos seus caminhos, guardando os seus estatutos, os seus mandamentos, os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés. Assim você será bem-sucedido em tudo que fizer e por onde quer que você for. O Senhor confirmará a promessa que me fez, dizendo: se os seus filhos guardarem o seu caminho andando diante de mim, firme e fielmente, de todo o seu coração e de toda a sua alma, nunca lhe faltará sucessor ao trono de Israel. Primeiramente, que a gente vê aqui que foi uma promessa que ele fez, né? E segundo esse texto, como outros textos, a gente pega e fala assim, tá, mas eu também sigo o caminho do Senhor, como no Antigo Testamento, como a gente vê também a palavra no Novo Testamento. Eu sigo o caminho do Senhor, eu faço as coisas, eu tento fazer o máximo possível para andar debaixo das rédeas, dos mandamentos, né, das doutrinas de Deus. Mas por que não acontece nada comigo, minha vida não muda, né, eu não prospero e outras pessoas estão prosperando, os iníquos, né? Aqueles que vivem na prática da iniquidade, do pecado, essas pessoas estão prosperando, essas pessoas conquistam, conseguem. E aí eu quero te dizer para você começar a entender que uma coisa não tem nada a ver com a outra, e é a gente que faz essa confusão. Mas não é só os filhos de Deus que têm que comer o melhor dessa terra? Não é só aqueles que creem em Deus, não é aqueles, como diz aqui no versículo, aqueles que guardam os preceitos, os caminhos do Senhor que vão prosperar? E aí eu quero te dizer para você, lá no livro de Mateus, já no Novo Testamento, capítulo 5, versículo 45, ele diz assim: porque faz que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justo e injustos. O que a gente dá para entender aqui? Que Deus, ele não faz acepção de pessoas, meus irmãos. Deus não faz diferença de pessoas. Deus fez nascer o sol e faz chover sobre justos e sobre injustos, não importa qual tipo de pessoa. Só que ele deixa claro que toda a terra, toda a sua plenitude pertence a ele, porque ele criou a terra para os seres viventes. Deus faz a terra, cria o homem e coloca o homem para desfrutar na terra. Embora aqueles que ainda não aceitaram Jesus, aqueles que não creem, e a gente pode entender que isso ainda vai dar mais força para eles correrem atrás, porque eles não têm no que acreditar, né? Talvez acreditam, sei lá, no diabo, no inimigo. O mundo, a terra, ela não é do diabo. Por mais que você diz que o mundo, que a gente vê com a palavra que o mundo jaz no maligno. Só que é interessante, eu vou dar uma bugada na sua mente agora. A palavra fala que o mundo jaz no maligno. Só que a palavra fala que Deus amou o mundo de tal maneira. Então, Deus, ele ama o mundo. Então, esse negócio do mundo que ele jaz no maligno não é o mundo, não é a terra. São pessoas que não estão em Deus, são pessoas que não se conectaram, não creem no Senhor. São os ímpios. E que esses caras que ainda causam a sua dúvida, a dúvida em você, que você fala, mas esses caras estão prosperando, esses caras se enriquecem. Outra coisa também é que Deus, ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todos aqueles que nele creem não pereça,
mas tem a vida eterna. Ou seja, Deus, ele amou o mundo, ele amou as pessoas, ele amou o pecador, não amou o seu pecado. Mas ele ama as pessoas, por isso. Então, esse negócio de mundo, de amar o mundo, ou se o mundo jaz maligno, deixa isso com Deus. Isso aí é um plano, é um propósito de Deus. Ele é o Criador e Ele criou todas as coisas. Outra coisa é que nem todo mundo vai ficar rico, nem todo mundo vai prosperar assim de ficar super milionário. Por quê? Porque precisa haver um equilíbrio. Deus já havia falado na palavra para que a gente cuidasse dos pobres, ou seja, a palavra pobre, quando você vai no original, significa improdutivo. Então, se Deus, Jesus já disse isso, então sempre vai haver os pobres, os improdutivos, aquelas pessoas que não produzem nada. E a gente, aqueles que produzem ainda assim, tem que ajudar essas pessoas, porque está na palavra, Jesus disse isso. Então, vai sempre manter o equilíbrio. Agora, uma coisa que você precisa entender é o seguinte, primeiro, que a terra, então, ela foi criada para todos, foi dado para os justos e para os injustos. E a diferença, talvez, de cristãos não prosperar, é que muitos cristãos creem em Deus, têm uma forma de pensar errado e ficam acomodados nos seus lugares esperando em Deus de tudo. Tudo bem que a gente sabe que é tudo pela fé, mas eles não entendem, eles não creem, eles não percebem isso, não aprenderam isso ainda, que tudo não se deve ficar só esperando em Deus. E a diferença do ímpio é isso, é que o ímpio corre atrás, o ímpio ele busca, ele vai atrás, ele trabalha. O que ele tem mais força é porque ele não crê num Deus, aí que ele vai buscar mais ainda com suas forças. E o ímpio sempre prospera porque ele está sempre buscando aquilo que ele quer. E o cristão se acomoda na fé, porque não tem um discernimento correto. Então entenda uma coisa, quer sejam os filhos de Deus ou quer sejam as criaturas, porque Deus criou todo mundo, existem as criaturas de Deus e existem os filhos. Você que aceitou, você que é cristão e crê no Senhor, espera no Senhor, você é filho de Deus e existem as criaturas, porque todos nós somos criaturas, mas tem os filhos e tem só as criaturas. Agora a terra, ela vai oferecer a oportunidade para todos. Sendo criaturas ou sendo filhos, todos têm a mesma oportunidade de plantar e de colher nessa terra que foi feita para todos. Agora, tem um ponto aí muito importante que a gente precisa ver e talvez algumas pessoas precisam rever, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O que ele está querendo dizer aqui? A gente confunde muito as coisas aqui nessa terra com crer em buscar em Deus. Tudo a gente vê prosperidade, tudo a gente vê bens materiais, porque eu creio, porque eu sigo, porque eu faço os mandamentos e eu não prospero. Não é, o significado, a chave não está aí. Nesse texto a gente consegue entender que a chave não está aí, que é onde a gente percebe que, mas os ímpios estão prosperando, os ímpios estão conquistando as coisas nessa terra. Sim, porque a terra foi feita para todos. Mas a chave nesse versículo está aí. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todos aqueles que neles crê não pereça, aí vem, mas tenha a vida eterna. Ou seja, qual que é o foco? Qual que é a chave? Qual que é o ponto? É a salvação. Aqueles que creem não vão perecer. Esse perecer, ele está dizendo, não pereçam, mas tenham a vida eterna. Então, quando você crê e confia no Senhor, você tem a vida eterna. A vida eterna, a vida após a morte, você vai continuar, você vai vencer a morte como Jesus Cristo venceu. E esses ímpios, eles não têm a vida eterna. Ou seja, aquele que não crê vai perecer. Estão entendendo? Então, as coisas não giram em torno dos bens materiais, não giram em torno das riquezas, porque a gente vê muito isso com esses olhos aqui. Não gira em torno disso. Mas quando a gente entende o propósito da palavra, ela gira em torno da salvação. A pobreza, a riqueza vai sempre existir, o equilíbrio vai sempre existir, o controle de Deus vai sempre existir. Mas o ponto-chave é a salvação. Aqueles que creem não vão perecer, mas vão ter a vida eterna. Então, tudo gira em torno da salvação. Entendeu? Então, é por isso que quando a gente vê textos, vê alguns versículos, a gente não compreende. Porque o ponto, o chave, a glória, né, o maior prêmio que o cristão pode ter não é aqui. Para ele ter aqui, ele vai buscar com forças no Senhor, ele vai conquistar, ele vai trazer, vai atrair para ele coisas boas.
ele vai ter bens materiais. Se ele estudar, se ele buscar, ele vai ter, tiver faculdade, estudos, ele vai ser bem remunerado, vai ter uma boa prosperidade aqui. Ou se não, ele pode ser um cara muito improdutivo, ou seja, não trabalhar, não querer fazer nada, ser acomodado aqui nessa terra. Mas isso não vai interferir na fé, na crença, no que ele tem com Deus, no crer para que ele não pereça, mas ele tenha a vida eterna. Deu para entender? Então é isso. Fica aí mais um vídeo para vocês, continua seguindo o canal, o Instagram aí e compartilha com seu amigo, aquele que precisa ouvir essa palavra, transborda para ele, né, mais um ensinamento. E nos aguarde até o próximo vídeo. Valeu, um grande abraço, que Deus abençoe a todos. Tamo junto.